Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: se a tribulação te fez orar, saiba que a dificuldade te deixou mais perto de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes, o pior, ele precisa acontecer para que nós possamos nos lembrar da presença de Deus, que existe um Deus que nos ama, um Deus que tem poder, um Deus que Ele é amor, um Deus que está repleto de sentimentos. Porque enquanto ainda existe uma esperança, entre aspas, onde nós mesmos poderemos resolver os problemas, nós continuaremos insistindo nos mesmos erros. E talvez as consequências disso chegam a um ponto que a nossa vida ela já não tem mais retorno. É aquela dívida que já não dá mais para ser paga, é aquele relacionamento que já não tem mais relação porque já se tornou abusivo, já passou do ponto do respeito, passou do ponto daquilo que se tolerava como o amor. É aquilo que nós não queremos nem pensar ou lembrar. Sempre que nós tentamos fazer as coisas e nós não temos o conhecimento para resolver, certamente que nós vamos acabar destruindo. É como se você tivesse um rádio ou algum objeto eletrônico quebrado e você simplesmente, sem conhecimento, desejasse abri-lo para que pudesse consertá-lo. E aí você começa a olhar e tira um parafuso e tira uma coisa. Sempre que a gente monta de novo, sobra alguma peça ou sobra alguma coisa. Então, para que o resultado, às vezes, ele seja satisfatório, é preciso ter conhecimento. Mas na nossa vida, o conhecimento ele não basta. Para se viver e ter controle, é preciso ter sabedoria. E sabedoria somente através da palavra de Deus. Porque a própria sabedoria é um dom espiritual. Ela é adquirida com a presença do Espírito Santo, porque nós acabamos tendo a paciência, a paz e o controle para que nós possamos resolver todas as coisas. É por isso que na tribulação, quando nada mais dá certo, é por isso que nós procuramos a presença de Deus, quando nós sabemos que ninguém mais pode nos ajudar, ou quando todo mundo já deu as costas a nós. Se a gente vai lá em Salmo 107, versículo 19, a palavra do Senhor ela diz assim: na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Então a gente sabe que através da oração, que através do clamor, o Senhor ele pode nos salvar, dependendo apenas da nossa fé e do nosso arrependimento. Nós precisamos confessar que sem Deus não dá mais, que o mal que nós praticamos, nós não gostaríamos mais de praticar, que não queremos mais ser egoístas, que não queremos mais ter ciúmes, que nós não queremos mais escravizar as pessoas, que a nossa confiança não está nos bens, nem nas posses, mas a nossa confiança é o Senhor. E a gente sabe que no momento que a gente clamar, Deus ele vai vir fazer uma obra na nossa vida. Talvez nem sempre no tempo que a gente espera, porque a nossa teimosia muitas vezes ela é grande. E isso que dificulta a ação de Deus é aquele medo, é aquela insegurança. Ao invés de você se entregar 100%, você dá só um pedacinho para ver o que acontece. É por isso que muitas vezes a nossa vida melhora e depois piora de novo. Primeiro porque quando ela melhora, nós esquecemos a razão da nossa melhora, que foi o Senhor. E quando ela piora, é porque o mal percebe que existem brechas que podem ser exploradas. Porque nessa batalha não existe um só dia de descanso. A hora que você parar de vigiar, o diabo ele vai assumir o controle da tua vida e vai destruir aquilo que ele puder. Existem consequências que talvez passem, as pessoas esqueçam, mas tem consequências que não voltam.
Nem sempre a gente tem a outra chance que a gente espera. Nem sempre o outro dia ele vai existir. Nós sempre vamos ter um Salvador, seja em vida, seja em morte. Porém, essa relação, ela tem que ser formada em vida, através do interesse que nós temos em nos estar mais próximos do Senhor, buscando a sua palavra, ouvindo louvores, praticando as coisas que Ele ensina, amando ao próximo. E quem é o próximo? O próximo é aquele que está perto. E não porque está perto porque nós gostamos, mas são as pessoas que Deus coloca à nossa volta e que, se nós temos a obediência, Ele vai nos usar para que essas pessoas também possam ter a mesma misericórdia que nós recebemos. Nós não nascemos para odiar, nós nascemos para amar. Nós não nascemos para viver em busca dos nossos interesses. Nós nascemos para que nós possamos servir ao Senhor. E não adianta nada. Se você continuar vivendo a sua vida para você, certamente que você vai sempre cair em alguma armadilha. E o problema é quando a gente fica cansado de viver. Quando a gente está cansado de tudo. Cansado da nossa casa, cansado do nosso trabalho, cansado das pessoas à nossa volta, a gente simplesmente está cansado. Quer sempre dormir um pouco mais, beber um pouco mais, comer um pouco mais. Como se uma causa sentimental pudesse ser suprida com alguma coisa a mais. Mais comida não vai tirar a ansiedade do seu coração. Mais bebida não vai fazer você esquecer a dor dos teus erros. Mais dinheiro, muito menos. Se fosse assim, as pessoas ricas, elas seriam as pessoas mais felizes do mundo. Não teriam a necessidade de ficar ostentando ou mostrando. Se fosse assim, não existiria as drogas, nem casa de recuperação. A consequência de uma vida sem Deus, a gente pode vê-la em diversos lugares. Mas, será que eu poderia dizer que eu vivi? Porque de repente você chega em algum lugar onde os teus bens não vão poder ser levados. Quando a gente morre, uma coisa a gente tem certeza, que dessa vida a gente não leva nada. E se existir mesmo um céu e um inferno? E você de nenhuma forma conhece a palavra, de nenhuma forma tem intimidade com Deus e nem nada. E aí? E se tiver mesmo esse lago de fogo e essa eternidade de sofrimento que está descrito? Não tem como você ter certeza. Eu tenho a certeza que o Senhor existe porque eu posso senti-lo. Assim como o vento que bate, aquela brisa que acalma o calor, eu sinto a presença dele. E quando eu não acreditava em Deus, eu não sentia. Então, se alguma coisa mudou a partir do momento que eu comecei a acreditar, é porque isso existe. E não necessariamente eu preciso ver para poder acreditar. É aquilo que mudou a minha vida que eu tenho que dar poder. É aquilo que muda a vida de outras pessoas que eu tenho que ajudar outras pessoas a encontrar esse caminho. E não é um caminho que eu ajudo por interesse. Olha, eu vou pregar a palavra porque se eu não pregar eu não vou ter dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Porque se eu não pregar eu não vou ter comida. Não é o meu trabalho. Eu sou como aquele que encontrou um tesouro. Um tesouro que muitas vezes está guardado já dentro de cada um. Um tesouro que eu encontrei sem custar nada. Que o Senhor me deu de graça. E por que não ajudar outras pessoas a encontrar esse tesouro também? O que eu ia levar daqui? Que diferença ia fazer? Mais ou menos? Não ia fazer diferença nenhuma. O que a gente leva dessa vida é o amor que a gente recebeu das pessoas. É você poder olhar uma pessoa que estava totalmente descrente, uma pessoa que estava com a vida destruída, perdida, uma pessoa que tinha pensamentos suicidas, que não sabia o valor das próprias coisas e da própria vida, uma pessoa que não amava a si mesmo, que tinha ódio da aparência, que não tinha confiança em si mesmo. E a gente olha que um pouquinho de Jesus já começa a fazer toda a diferença. Quanto mais quando a gente entrega tudo para que Deus possa fazer a obra em nossa vida. E isso sempre teve dentro de cada um. Só que muitas vezes nós não temos nem coragem de acender a luz ou ficar em silêncio. Talvez para que nós possamos ouvir a voz de Deus, nós precisamos ficar em silêncio.
ficar reclamando muitas vezes não ajuda em nada. Se já tivesse que ter ajudado esse tipo de comportamento, já estaria tudo certo, mas não tá. Eu ficar procurando um culpado não resolve a culpa. Eu achar que fulano ou ciclano, isso ou aquilo, e se fosse, se não fosse... Cara, esse exercício que a gente faz de imaginação, a gente simplesmente perde um tempo precioso. Gaste esse tempo orando para você ver se o céu não se abre. Se a gente vai lá em Romanos 5, versículo 3 a 5, a palavra, ela diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha como nós recebemos amor. Essa é a parte mais importante, através do Espírito Santo. E você às vezes aí achando que ninguém te ama, que ninguém te quer, que ninguém dá valor na tua vida, que você tá sozinho, que todo mundo tem alguém menos você, que nada dá certo, e que você só conhece as pessoas erradas, que você tem dedo podre, e aquele monte, exatamente que a gente conversou bem um pouquinho antes, reclamando, e Deus está dizendo: filha, ora, que o amor ele é derramado através do Espírito Santo. Passe pela tribulação, dando glória, mas também nos gloriamos na tribulação. É como se tivesse chovendo e você tivesse um guarda-chuva. É como se todo mundo tivesse vindo a pé e você tivesse um carro. É como se você tivesse uma vantagem que outras pessoas não têm. E nós temos essa vantagem. Quem é? Jesus. Não quer dizer que as coisas não vão acontecer, mas quer dizer que todas essas coisas elas vão passar. E quando essas coisas passam, elas mostram que nós temos perseverança, perseverar, insistir, tentar de novo, mas não com pesar, sempre com alegria, sempre com otimismo, sempre dando glória a Deus, sempre sabendo que aquilo vai nos tornar mais fortes, mais capazes, mais confiantes. E a partir desse instante, Deus olha que nós possamos ser aprovados, que o nosso caráter é o caráter de Cristo. Tem pessoas que simplesmente desistem na primeira vez que as coisas dão errado. Bastou uma coisa não sair do jeito que ela quer, ela já começa a achar que ninguém vai dar certo, porque é isso, porque é aquilo, reclamando de novo. É o que eu falo, nós temos que ter paciência. A obra não é feita no nosso tempo, mas ela é feita no tempo de Deus. Mas quando eu tenho um caráter aprovado, eu não sofro pela demora, entre aspas, porque Deus não demora. Eu não sofro porque as coisas não acontecem no meu tempo. Às vezes a gente quer um milagre, não pelo milagre, mas para que nós possamos contar o milagre. E ontem nós falamos sobre isso, sobre o secreto, sobre fazer as coisas em segredo, sobre não usar Deus como se ele fosse um amuleto ou alguma coisa que nós colocamos numa estante para que as pessoas possam ver, admirar e falar: nossa, olha como ele tem fé. Longe disso, longe disso. E esse caráter aprovado, ele causa esperança, espera. Então, se eu consigo esperar sem sofrer, é sinal que a tribulação ela deixou algo muito maior em mim. Ela levou para longe todo o medo, toda a insegurança e tudo aquilo que não me permitia que Deus se manifestasse na minha vida de forma plena. A esperança não nos decepciona e nós sabemos que Deus não vai nos decepcionar, ainda que todos os dias nós possamos falhar. Eu, no meu trabalho, eu desenvolvo programas de computador. E tem um fato que é curioso. Qual é o meu trabalho? Procurar os erros, porque enquanto tem um erro, o programa ele não vai rodar de acordo. Então,
na maior parte do tempo tá tudo dando errado. Aí eu vou olhando um erro, conserto, olho o erro, conserto, olho outro erro, conserto, e assim eu vou tirando até que não tenha mais erros e ele funcione perfeitamente. Por que na nossa vida as coisas também não podem ser assim? Talvez isso seja a tribulação. Eu encontro um errinho aqui, conserto, daqui um pouco vem um outro errinho ali, conserto, e assim a gente vai tirando os erros da nossa vida, daqui um pouco aquilo está rodando de forma perfeita. Então não vale a pena a gente conviver com os erros, porque no caso do meu trabalho, se eu largar errado, todas as vezes o programa ele vai falhar no mesmo lugar, e ele não se conserta sozinho, eu tenho que ir lá e modificar. E é assim também conosco. A palavra ela aponta, mas não conserta sozinha a nossa vida. Nós temos que ir lá e modificar. Só que nós temos uma certeza, que esse Espírito Santo, enquanto ele derrama amor no nosso coração, ele derrama também outros bons sentimentos. Coisas que nós não podemos produzir sozinho. Nós podemos simular algumas coisas de Deus? Podemos. Eu queria sentir alegria. Beleza, bebe. Usa uma droga, beleza, mas a que custo isso? E quando o efeito passar, o que vai adiantar? Deus ele não produz esse tipo de coisa, esse é o ponto. Então não adianta a gente induzir a paz, não adianta a gente induzir as coisas. Eu tô nervoso, eu vou lá e fumo um cigarro. Cara, eu não sei como as pessoas podem fumar, e eu já fumei. Cara, mas é um fedor no cabelo, fedor no dedo, dente amarelo, e gasto de dinheiro, e desperdício de vida. E isso vai causar doença lá na frente, vai ficar dando dor. Cara, qual que é o nexo? É isso que eu falo pra vocês, que às vezes a gente acha que tem um controle, se você não consegue tirar um cigarro da tua boca, ou se você tem um hábito, eu bebo todo dia, mas é só um pouquinho. Cara, não existe dose segura de veneno. Não existe dose segura de uma coisa que as pessoas se tornam dependentes. Você acha que um alcoólatra, você acha que uma pessoa que muitas vezes está lá internado numa clínica, e já foi internado diversas vezes, ele fumou o primeiro cigarro, ele bebeu o primeiro copo de cerveja, como qualquer pessoa que bebeu e experimentou. Só que o problema é que ele foi criando doses pequenas e deixou ali. Só que quando a vida virou mesmo, e a tribulação começou, e ele não orou, ele foi buscar refúgio em algum lugar. A verdade é uma só. Quando a dor está no nosso corpo, nós vamos tentar aliviar de algum jeito. E às vezes a gente faz coisas que se arrepende, sendo que tudo estava a um passo de uma oração dentro de nós. E é por isso que o testemunho nosso é muito importante. Ele é mais valioso que todas as coisas. Por quê? Porque nós estamos mostrando para pessoas que nos conhecem, muitas vezes desde pequeno, que Cristo é o suficiente para que Ele possa mudar a nossa história. Desde que nós possamos nos arrepender, desde que nós entregamos a nossa vida a Ele, desde que nós paramos de reclamar e questionar e começamos sim a demonstrar que tudo aquilo que Ele ensina é valioso e vale a pena, e que um pouco de amor faz toda a diferença, e que pessoas sem amor são cruéis. Não tem como a gente achar que vai ter uma vida normal sem Deus, simplesmente pautada em dinheiro, em recursos, em pessoas, em nada. Se Deus não fosse necessário, Ele nem existia. Mas Ele é necessário para que nós possamos viver uma vida que nós nunca vivemos. E é por isso que todos os dias eu insisto em testemunhar, mesmo que eu não receba nada, entre aspas, porque a minha glória ela é muito maior no Senhor. As coisas que eu recebo de Deus são muito maiores que qualquer coisa que eu poderia receber de qualquer pessoa. Muito maior, muito maior, muito maior. É a alegria de poder servir o Criador, é a alegria de poder fazer parte de uma família ainda maior, é a alegria de poder encontrar pessoas que nós vamos viver por toda a eternidade, é a alegria de saber que essa vida é apenas um passo que nós vamos ter que dar para que depois outras coisas possam acontecer. Mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.
Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor, Ele possa derramar muito amor dentro do teu coração e que todo esse amor seja o suficiente para curar essa alma ferida, para tirar todos esses pensamentos ruins, que esse amor seja o combustível para que você tenha vontade de voltar a viver, que esse amor seja o combustível para que você possa começar a ler a palavra de Deus, para que você possa orar mais, buscar mais, adorar mais, para que você pare de olhar para as pessoas e comece a olhar para Cristo, para que você pare de reclamar e comece a louvar, para que você pare de viver como um miserável e viva como um filho do Deus Altíssimo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.